Glória a Deus. E nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Algumas semanas atrás nós começamos a meditar nesta carta. E nós queremos continuar nesta noite meditando nestes assuntos que o apóstolo Paulo achou de tremenda importância para esta igreja tão nova, aonde ele teve pouquíssimo tempo para estar com eles. E de uma maneira até reduzida, ele escreve aquilo que no coração dele era as coisas mais importantes para aquela igreja saber. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, amém? Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que nem têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ainda no capítulo 5, ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores do parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te bendizemos e adoramos o teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez nos reunirmos na tua casa. Nesta noite, Senhor amado, viemos com ações de graças, louvando o teu nome, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio, neste último final de semana. Pai querido, ainda estamos regozijando por tudo que o Senhor realizou no nosso meio. Te rogamos que hoje, mais uma vez, o Senhor venha ministrar em nossos corações e que possamos sair da tua casa, Senhor, mais edificados na palavra, para que possamos andar diante do Senhor de uma maneira que o Senhor se agrade de cada um de nós. Ministra a tua bênção, nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Podeis assentar, meus amados. Irmãos, só recapitulando, Paulo, em sua segunda viagem missionária, chega a essa cidade de Tessalônica e só pode ficar ali um mês. Os homens se levantaram e literalmente queriam matar Paulo. E ele só pôde ficar ali um mês. Mas esse um mês que ele ficou ali, expulsaram ele da sinagoga. Ele continuou ministrando na casa dos irmãos. Logo depois, a igreja ali é formada. E a igreja é formada não só de judeus, mas também de toda sorte de gentios que moravam em Tessalônica. E um mês de ministério dele foi o suficiente para deixar uma igreja forte ali em Tessalônica. E ele vai embora. E preocupado com as perseguições e as dificuldades que aquela igreja tão nova estava enfrentando, ele pede que Timóteo visitasse a igreja e visse como estavam os irmãos e trouxesse informações para ele. E Timóteo faz isso. Quando Timóteo
volta e começa a conversar com Paulo, Paulo fica extremamente alegre porque a igreja estava florescendo, a igreja estava crescendo, os irmãos estavam animados e isso deixou ele extremamente alegre, porque creio que nem mesmo ele esperava que o Espírito de Deus fosse dar tanta força e tanta graça para uma igreja de novos convertidos, já sem nenhuma liderança assim forte, mas com uma graça tão linda que eles davam a sua própria vida se fosse necessária, e a igreja cresceu. E agora então, 6 meses depois, ele escreve esta carta e envia a eles. E ele pensando, o que eu vou escrever para esta igreja? Que é uma igreja nova, num lugar onde é uma cidade grande, que está padecendo perseguições, e eu preciso dar para ele um alimento sólido para que eles possam continuar caminhando com Jesus. E, como nós vimos, ele primeiramente começou a falar para eles daquilo que realmente era importante. E nós já falamos a respeito disso, e ele falou sobre a fé, a esperança e o amor, e as obras que são geradas através disso. Quando existe verdadeira fé, verdadeira esperança, verdadeiro amor, o que promove isso na vida do crente? E foi o que ele viu na igreja. E ele ficou muito feliz com isso. E logo depois o assunto que ele começa a tratar é santificação. Diga santificação. É um assunto que é pouco tratado nos dias de hoje, mas na mente de Paulo era a emergência, era o que era de mais importante para essa nova igreja. É entender que precisavam ter verdadeira fé, verdadeiro amor, verdadeira esperança, que gerava todo este trabalho, e não se esquecer de viver uma vida de santificação. Paulo começa a dizer para eles que a realidade é que nós temos que agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Vira para o seu vizinho e diga para ele, você tem que agradar a Deus. A Deus. E agradar a Deus, muitas das vezes, é sinônimo de desagradar pessoas. Se você quiser ser politicamente correto, se você quiser que todo mundo te ame, se você não quiser causar nenhum tipo de conflito com ninguém, você não vai conseguir agradar a Deus. Porque agradar a Deus é amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece. Agradar a Deus é obedecê-lo e falar a verdade em amor. Agradar a Deus é dizer sim, sim, não, não. E isso não é popular. E isso não vai fazer com que todo mundo te ame, que todo mundo te abrace e que todo mundo diga que você é uma bênção. Não vai. E Jesus, já sabendo disso, disse, bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por amor do meu nome. Todo verdadeiro cristão, em qualquer época, em qualquer lugar, vai ser perseguido. Dá um glória a Deus. Se você ainda não foi perseguido pelo seu cristianismo, é que o seu cristianismo não vale nada. Amém? É, meu irmão, amém mesmo. O verdadeiro cristianismo, o cristianismo que faz efeito. O cristianismo que Paulo disse, olha, o evangelho para muitos é loucura, mas para mim é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Este evangelho que transforma vidas faz você ser perseguido. A hora que você pregar este evangelho, aonde você trabalha, vão te perseguir. A hora que você pregar esse evangelho na sua escola, vão te perseguir. Ora,
Se você quiser viver esse evangelho genuinamente, vocês vão ser perseguidos dentro da igreja. Que isso, pastor? Mas é claro que sim. Ou você acha que todo mundo que está dentro da igreja quer agradar a Deus 100%? Vai não. A hora que o Espírito Santo de Deus te incomodar e mandar você dar um recadinho para o irmão do lado ou para a irmã do lado que está andando de uma maneira torta, e você chegar e falar assim, ó, Deus mandou te avisar, sabe, que isso assim que você está fazendo não está agradando a Deus, ou isso assim está errado, pode ter certeza que das duas uma, ou vai te humilhar, acertar a vida e te amar, ou vai torcer o nariz e vai começar a falar mal de você. Das duas uma, irmão, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. O verdadeiro cristianismo não é o cristianismo que vai fazer todo mundo te aplaudir, todo mundo te abraçar. Inclusive, quando todo mundo te abraçar, bater palma, falar que você é uma bênção, cuidado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Paulo começa a dizer para eles, olha, depois de vocês aprenderem o verdadeiro amor, a verdadeira esperança e a verdadeira fé, vocês têm que viver em santificação. Ou seja, separados do mundo e dedicados a Deus. Verdadeira santificação é separação do mundo e dedicação a Deus. Quando você começa a se separar do mundo e se dedicar a Deus, aí você começa a agradar a Deus e esse grande processo da santificação começa a operar na sua vida. O verdadeiro processo da santificação é feito pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Não é doutrina de igreja que santifica ninguém. Não é doutrina de homem que santifica ninguém. O que santifica é palavra e Espírito Santo. O homem pode falar a você, não faz isso, não faz aquilo outro. Mas se você não estiver dedicado a Deus, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você pode até por fora fazer, mas por dentro continua completamente tortuoso. O Espírito de Deus, a verdadeira santificação, começa de dentro para fora. Quando você está envolvida com o Espírito Santo de Deus, não precisa ninguém chegar para você e dizer, ô irmão, sua boca está muito suja, entendeu? Essas coisas que você fala aí, isso Deus não agrada a Deus, não. Quando você ora, busca Deus e tem o Espírito Santo de Deus, a hora que você professa alguma coisa que não lhe agrada, automaticamente a sua consciência pesa, você sente no seu coração que não agradou. É automático. Quando você tem comunhão com Deus e bota uma roupa indecente, quando chega na frente do espelho antes de sair de casa, o Espírito de Deus vai gemer dentro de você e você vai se sentir mal e você vai trocar de roupa antes de sair de casa e não vai precisar ninguém falar para você que você está indecente. O problema é que hoje nós vivemos em um momento que nem o marido pode falar para a mulher que ela está indecente. Que senão o pau quebra dentro de casa antes de vir para a igreja. Porque ela mesma não está buscando santificação. E quando o marido tem mais bom senso do que ela, e chega para ela e fala, minha filha, tu vai sair com essa roupa? Ela ainda fica braba, briga com ele, vem com a roupa, e ainda vem para a igreja adorar a Deus e braba, e ainda fala mal do cara ainda. Dá uma glória à igreja. Vira para o seu vizinho assim, é culto de doutrina, irmão. É culto de estudar a palavra, amém? É. E Paulo achava isso extremamente importante, falar para eles, a vontade de Deus, a vossa santificação, limpar o corpo, a alma e o espírito, abandonar toda a filosofia do mundo, todo o sentimentalismo mundano e realmente se abraçar em Deus e se encher da palavra do Senhor. Tem certas coisas que eu fico assim de boca aberta.
A gente vê certos cristãos que aplaudem certas atitudes e certas coisas que acontecem na sociedade que são completamente contrárias à palavra do Senhor. E eles acham bonito. Vai entender isso, pastor Beto? Como que você pode aplaudir algo que Deus diz que não é bom? Como você pode se colocar em frente a certas situações, certo? Ser participante de certas coisas, quando a própria palavra de Deus diz que Deus é contra. Mas você está ali. E aí, depois nós vimos que Paulo diz que o segredo do sucesso está lá em Filipenses capítulo 4, 8. Joga na tela para mim aqui, Winston. Filipenses 4, 8. E é uma das coisas que ele diz também para esta igreja. Filipenses 4, 8. O segredo do sucesso. Você sabe qual é o segredo do sucesso, irmão? Glória a Jesus. Está lá, olha. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, diga verdadeiro. Verdadeiro. Tudo o que for nobre, diga nobre. Nobre. Tudo o que for correto, diga correto. Correto. Tudo o que for puro. Puro. Tudo o que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas. Aí a questão, né? As últimas 8 horas. Olha como eu estou sendo generoso. Olha só. As últimas 8 horas. Tá? O que você pensou nas últimas 8 horas? Eu não vou nem voltar muito, não, só 8 horas só. O que você pensou nas últimas 8 horas? Entendeu? Aquele camarada que te persegue, situação ruim, o cara que te fez raiva, né? Isso, problema da vida, o cara que te fechou no trânsito, entendeu? E o que você pensou nas últimas 8 horas? Você pensou nas coisas que são verdadeiras, coisas nobres, aquilo que é correto, aquilo que é puro. Você pensou nessas coisas? O segredo de ter uma vida cristã abençoada, santificada, cheio da graça de Deus, começa aqui, irmão. Começa aqui, ó. É na sua mente. O maior campo de batalha espiritual do crente é aqui, ó. A hora que você consegue vencer aqui, você vence qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. A hora que você encheu sua mente da palavra de Deus, encheu seu coração do Espírito Santo, controlar aquilo que você pensa, entendeu? Ah, pastor, mas é muito difícil controlar o que eu penso. Não é não. Não é não. É só você querer. Por exemplo, quem realmente gosta de futebol tem dificuldade de pensar em futebol o dia inteiro? Quem gosta aí entendeu, de esporte, beisebol, que seja, tem dificuldade de pensar em esporte o dia inteiro? Quem gosta de dinheiro tem dificuldade de pensar em dinheiro o dia inteiro? Quem gosta de carro tem dificuldade de pensar em carro o dia inteiro? Não! Você diz que ama a Deus. Você tem dificuldade de pensar nele o dia inteiro? O cara que gosta de carro, ele assiste o Velocity Channel, né? Ele sabe os canais todinho que passa negócio de carro, entendeu? Ele tem subscription de revista de carro, né? Aí eles colocam, tem revista de carro no banheiro, né? A hora que ele sentar lá, ele pode ver revista de carro. Ele tem revista de carro na sala, não é isso? Ele tem aplicativo de carro no celular, certo? Ele sabe tudo onde que é os shows de carro, ele vai. Tudo que tem a ver com carro. E ele está sempre lendo e vendo assuntos concernentes a carro. Automaticamente, ele está pensando em quê? Sobra espaço para pensar outra coisa? A hora que ele pega a revista de carro. Pega o aplicativo de carro. Assiste show é de carro. Ele só pensa em carro. Aí que está a grande questão.
Você quer ter vitória espiritual, mas você só pensa nas coisas mundanas e carnais. Diz para mim, como é que você vai ter vitória? Se você não está pensando naquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. Aí fala assim, não, aí você tem que ler Bíblia, né, escutar louvor, se envolver na igreja. Aí automaticamente fala assim, não, mas é fanatismo, pastor. Aí é fanatismo. Está fanático. Não é fanático não, irmão. É entender o que é realidade. É mudar a tua maneira de pensar. Pensar em dinheiro o dia inteiro é o que então? Hã? Pensar em trabalho o dia inteiro é o que? Então é aqui, ó, que você recebe a vitória. Diga aleluia. Mas aí Paulo agora chega a esse outro assunto que não vai dar para nós discorremos todo nessa noite, que é a questão da volta de Cristo. Paulo, nessa breve carta, nessa igreja que só tinha 6 meses, onde não existia ninguém de peso ensinando, ele escreve a carta para nortear esse povo, e ele está preocupado que eles aprendam as 3 coisas mais importantes: amor, esperança, fé. Amém? Amor, esperança e fé. Ele ensina isso e diz o que vai acontecer na sua vida quando isso for verdadeiro. Ele fala a respeito de santificar, né? Então ele fala a respeito de trabalho, ele fala a respeito de santificar a vida, relacionamento com Deus, e agora ele entra falando a respeito da ignorância espiritual. Ele fala, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes. Falta de conhecimento, certo? Ou eu não quero que vocês venham a ignorar certas verdades espirituais. E ele começa a falar a respeito daqueles que já partiram para a eternidade. Aqueles que já morreram no Senhor Jesus. Tem certos costumes do mundo que não tem nada a ver com aqueles que realmente amam a Jesus. Por exemplo, tá? O crente tem alguém da família dele que morreu. Ele vai em terra e depois fica lá visitando no cemitério, batendo papo com o defunto, botando florzinha, como que se o indivíduo estivesse ali ainda. Tem alguma coisa errada com a teologia desse crente. Esse crente precisa rever os seus valores. Porque Paulo está dizendo que nós não somos como o pessoal do mundo. Crente ter medo de morrer é outra coisa que é incompatível com o verdadeiro evangelho. O verdadeiro cristão não tem medo da morte. Dá um glória a Deus, irmão. Tem não. Se você tem medo de morrer, você precisa rever o seu evangelho. Porque o verdadeiro cristão não tem medo de partir. Não quer dizer que ele quer morrer. Não é isso. Certo? Mas é tranquilidade de saber o seguinte: se Deus me chamar hoje, maravilha. Se Deus chamar amanhã, glória a Deus. A hora que Ele quiser, está na bênção. Tem gente que se fala cristão, tem o maior medo da morte. Certo? Chega quase a ver o sinal da cruz. Hã? Morrer cruz credo. Hã? Que isso? Está amarrado. Irmão, quem está amarrado? Por quê? Qual o problema de morrer? Quando você tem um pleno entendimento do que é a morte, e do que é o evangelho, e de quem é Jesus, na verdade, você tem que falar igual Paulo. Para mim morrer é lucro, meu irmão. Para mim morrer é bênção pura sem mistura, porque eu vou estar junto com Ele, ao vivo e a cores. Então qual é o problema de morrer? Agora, se Ele quiser que eu continue aqui vivo, glória a Deus também, porque enquanto eu estou aqui, eu estou fazendo a obra dEle. Então tem algumas questões que a gente tem que rever o nosso evangelho.
Nós temos que rever o que nós cremos, se é compatível com aquilo que a Bíblia ensina. Porque não adianta a gente querer se enganar, vir para a igreja, assistir culto, pular, gritar, pagar promessa, ou o que seja, certo? Quando estamos vivendo um evangelho que não existe, que não é o evangelho bíblico, não é o evangelho real, porque o real te dá esperança, mesmo depois da morte. Diga aleluia. Aleluia. Então ele diz, olha, eu não quero que você seja ignorante. A questão de quem já partiu para a eternidade com Jesus. Você não tenha falta de conhecimento, porque o verdadeiro evangelho traz a verdadeira esperança, a verdadeira alegria e o verdadeiro consolo. Eu já tive o privilégio de estar na hora da morte, ao lado de pessoas que partiram para a eternidade com Cristo. Irmão, que coisa linda. Pastor, está amarrado, coisa linda morrer. A diferença de quem parte para a eternidade sem Cristo e não tem essa esperança, e a diferença de quem parte para a eternidade com Cristo e tem essa esperança, irmão, é diferente demais da conta. Não tem como você entender. Eu já estive no hospital segurando a mão de alguém e partiu para a eternidade. E é literalmente o que a Bíblia diz. Dormiu no Senhor. Ele fechou o olho, respirou fundo e foi. Acabou, tranquilo, sem problema, sem agonia. Paulo diz, irmãos, nós temos uma esperança que o mundo não tem. Então vocês são uma igreja nova, ainda não entenderam, não foram ensinados a respeito disso. Entenda que a morte não é um bicho de 7 cabeças, que a morte não é o fim, que a morte não é uma grande desgraça que vai terminar com todos os seus sonhos e projetos. Não, não. Na verdade, nós temos alegria, consolo, sabendo que aqueles que já dormiram no Senhor, eles vão ressuscitar. Diga glória a Deus. Paulo então entra no segundo assunto falando a respeito da ressurreição. Deixa eu falar uma coisa para você. Se alguém da sua família ou algum amigo seu já partiu para a eternidade, morreu em Cristo, se Jesus voltar hoje, ele vai ressuscitar. Pare e pense nisso. Ele vai ressuscitar, igualzinho Lázaro ressuscitou. Mas pastor, já morreu, já tem não sei quantos anos. Só tem osso. Não interessa. Não interessa. A Bíblia diz que vai ressuscitar. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, ele explica exatamente toda essa questão da ressurreição. E ele começa a explicar que, naquele momento, quando Jesus vier, todos os que já morreram com Cristo, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Um dos grandes sinais da morte de Jesus no Calvário, e é muito pouco falado, é que quando Jesus morreu e disse está consumado, muitos santos que já haviam morrido há muito tempo ressuscitaram e apareceram a outras pessoas. Leia no Evangelho a respeito da crucificação de Cristo. Você já imaginou o susto da família? Ainda mais quem seguia Jesus. Não sabia se era tristeza, se era alegria. A mistura de emoções, né? Nosso mestre morreu, mataram ele crucificado. Daqui a pouco chega o teu pai que morreu já não sei quantos anos na porta de casa. A sua mãe, uma tia, um irmão, uma irmã que já tinha morrido, chega na porta e diz, hã? Que isso? Muitos sinais aconteceram quando Jesus morreu. E um deles foi a ressurreição. Então, por isso, o crente não tem medo da morte. Não tem problema nenhum. Porque, na verdade, ela é simplesmente um veículo que nos leva mais perto de Deus. Se você está vivendo o verdadeiro evangelho, diga aleluia. Aleluia. Todos nós que estivermos vivos para o dia do arrebatamento.
E é outra coisa que Paulo ensina a esta igreja, dizendo: irmãos, continue no verdadeiro amor, continue na verdadeira esperança, continue na verdadeira fé, continue se consagrando, continue se santificando, agradando a Deus, servindo a Deus. Se alguém morreu em Cristo, fica tranquilo que vai ser ressuscitado. E se a gente estiver vivo, nós seremos arrebatados. É uma esperança que deve existir no coração de todo cristão. Às vezes eu fico chateado quando eu olho, quando uma pregação como essa, que a gente fala, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Rapaz, era para a igreja estar dando glória a Deus, aleluia, até dizer chega. Amém. Mas é engraçado que hoje em dia, esse tipo de mensagem não gera muita glorificação. Mas se eu pegar esse microfone aqui e começar a dizer assim: olha, meus amados irmãos, Deus enviou um anjo aqui agora, e eu estou vendo aqui agora porta de emprego aberta e muito dinheiro. Aí começa um tal de glória a Deus, aleluia. Olha, Deus está falando que, olha, você vai ter um carro novo. Ele vai ter um carro novo. E, oh, aleluia. E Deus vai ter um business próspero, aleluia. E Deus vai dar documento. E a glória a Deus. Rapaz, o pessoal anima de uma maneira, né? Quando começa a falar de bênçãos materiais. Mas quando a gente começa a falar a respeito da maior bênção que existe, era para todo cristão dar muito glória a Deus e aleluia. Dizer para você que Jesus está voltando para nos arrebatar, irmão, é muita bênção. E isso deve arder no nosso coração, esse desejo, sabe, da volta dele de nos levar. Infelizmente tem crente que ora para Jesus agora não, viu? A palavra de Deus diz que o Espírito diz, o Espírito diz, a igreja diz, e nós devemos dizer o quê? Ora vem, Senhor Jesus. Mas tem alguns cristãos que não estão no mesmo Espírito. Se Jesus está voltando, irmão, você Jesus não volta não porque eu quero casar. Jesus não volta ainda não porque eu quero me formar. Jesus não volta ainda não porque eu quero, entendeu, comprar não sei o quê. Jesus não volta não porque... Irmão, tem alguma coisa errada com o nosso evangelho. Se esse desejo da volta de Cristo não arder profundamente em nossos corações. Isso deve arder em nossos corações, o desejo da volta dele deve ser algo extraordinário para cada um de nós. E Paulo diz, olha, quem estiver morto ressuscitará, quem estiver vivo será arrebatado juntamente com aqueles que ressuscitaram. Para e imagina isso. A qualquer momento, a qualquer hora, dia, noite ou madrugada, não interessa. Esse evento irá acontecer. Aí você fala para mim assim, pastor, eu já sou crente já há 40 anos, já estou cansado de escutar esse trem. Entendeu? Que Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E já passou já 50 anos, estou velho, já não vê nada ainda não. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Adão pecou no paraíso, Deus fez uma promessa para ele. E ele disse assim, olha, do ventre da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Naquele momento estava sendo profetizado quem? Jesus. Jesus. Você sabe quantos anos mais ou menos que levou para cumprir essa profecia? Cerca de 7.000 anos. Cerca de 7.000 anos que levou para acontecer isso. Para o pessoal não perder muita esperança, faltando uns 700 anos para acontecer, Deus levanta Isaías. E Isaías começa a profetizar a respeito do Messias. Como ele nasceria, o que ele iria comer, qual seria a obra dele. 700 anos antes, Isaías profetizou, até que Jesus veio. Joel, cerca de 850 anos antes do dia de Pentecostes, ele profetizou
a respeito da descida do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso? 850 anos, cerca de 850 anos, antes ele profetizou. No dia que o Espírito Santo de Deus veio, no dia de Pentecostes, Pedro pegou exatamente o texto de Joel para explicar que aquela promessa de Deus, aquela profecia estava se cumprindo naquela hora. A promessa da volta de Cristo tem cerca de 2000 anos. Mas uma coisa que você precisa entender: quando o Espírito Santo de Deus veio, o relógio regressivo começou a contar. Porque Pedro explicou para a igreja: olha, Joel disse que nos últimos dias, os últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Começou a contar os últimos dias, o dia do Pentecostes. E a contagem regressiva está acontecendo. Por mais que de repente você já escutou isso por anos, tome cuidado. Não empurre com a barriga. Preste atenção, porque Jesus está voltando sim. E essa esperança tem que estar viva dentro do seu coração. Agora, questão de quando, sabe? Tem alguns, assim, menos orientados, coitados, que começam a querer botar data, né? Quer botar data. Ah, não sei o que lá. Coloca aí 1 Tessalonicenses capítulo 5. Porque o ser humano parece que tem um troço com esse negócio de data, rapaz. Certo? Essa certeza, nós queremos certeza. Diga para o seu irmão assim, tem que viver pela fé, irmão. Se souber a data, você não vive pela fé. Certo? E aí ele diz, olha, irmãos, quanto ao Cronos e o Kairos, não precisamos de lhe escrever. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos de escrever. Tempo e época, duas palavras no grego concernentes a tempo, tá? Cronos e Kairos, são duas coisas distintas. Ele diz, olha, nós não precisamos escrever para você, você não precisa saber disso. A outra coisa, certo, esse desejo de saber, é quando chega Pedro, João, os apóstolos para Jesus, mostra o templo e fala, Senhor, olha que coisa linda, olha que maravilha esse templo cheio de ouro, cheio de tanta coisa. Aí Jesus vira e fala para ele assim, olha, não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derribada. Eles, o quê? Chamaram Jesus no canto e falaram assim, Senhor, me fala aí, quando vai ser isso aí, os sinais, explica esse negócio, Mateus 24. Se você não aprender mais nada de escatologia, se você não guardar mais nada a respeito da volta de Cristo, guarde esta lição. Jesus disse para eles, primeira coisa, quando Jesus começou a falar a respeito de escatologia, das coisas dos últimos dias, ele não falou, olha, vai ser dia 25 de março de 2020, certo? Ele falou, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Rapaz, o que eu já vi de gente da data e depois fica com a cara desse tamanho. Teve um camarada que gastou até dinheiro colocando outdoor, acho que foi ano passado, sei lá, o ano retrasado, botando outdoor, lembra disso? Botou uns outdoor aí, falando que tal, você das contas. Rapaz, os caras fazem umas matemáticas, aí depois, não, é que eu fiz o cálculo errado, peraí, não, agora é esse. Irmão, não interessa. A hora que Jesus vier, vai vir. A hora que a trombeta tocar, ela vai tocar. Quem estiver morto vai ressuscitar, quem estiver vivo, se estiver em Cristo, certo? Será transformado. E vamos nos encontrar uns com os outros nos ares, vamos estar com Jesus para sempre. Aleluia! Agora, você tem que estar preparado ou para morrer, ou para ser arrebatado. E a lição número 1 é cuidado com o engano. Irmão, nunca vi tanto engano no meio evangélico como nós vimos no dia de hoje.
Existe evangelho para tudo quanto é gosto, tipo, qualidade que você quiser. Entendeu? Tem um evangelho para quem gosta de tatuagem, tem evangelho para quem gosta de brinco, tem evangelho para quem gosta de saia curta, tem evangelho para quem gosta de tem 2, 3 mulheres, tem evangelho para quem gosta de homossexual, tem evangelho para quem gosta de ladrão, tem evangelho para quem gosta de usar droga, tem evangelho para quem gosta de baile, tem evangelho para quem gosta de show, tem evangelho para quem gosta de balada, tem evangelho sertanejo, tem evangelho rock and roll, tem evangelho blues, tem evangelho tudo. Mas a questão toda é o seguinte: qual é o evangelho bíblico? Cuidado! Tem muito engano. E Paulo começa a explicar para eles dizendo, olha, cuidado, porque nós temos sinais. E é o que Jesus deu. Jesus não deu data, entendeu? Dia 2 de fevereiro. Ele falou, olha, eu vou te dar alguns sinais, certo? Quando você vê esses sinais, você sabe que está chegando a hora, que está próximo. Então, engano é um. O outro, apostasia. Apostasia, certo? Virar as costas para a realidade. É o que Paulo disse a Timóteo. Nos últimos dias serão dias difíceis. Os homens não vão aguentar sã doutrina, mas com comichão nos ouvidos vão juntar para si doutores. Hoje em dia, rapaz, sabe, tem gente que prega tanto filosofia e tanta psicologia e tanta coisinha que o cara vive no pecado, está todo errado, não ama Deus, é um cara sem vergonha, ordinário, chega na igreja, escuta o que foi pregado e sai feliz. Todo alegre. Rapaz, eu vou receber vitória, Deus me ama. Peraí, meu irmão. Deus te ama, mas peraí, ué. Que evangelho é esse? O evangelho que Pedro pregava, que Paulo pregava, sabe? E que Jesus pregava, tinha uma palavrinha nele, que chamava arrependimento. Se não houver arrependimento, não há salvação. Mas arrependimento de quê? Se você vive no erro, no pecado, entra na igreja e o evangelho que é pregado não te traz nenhum desconforto, não te mostra nada na sua vida que você tem que melhorar, só bate nas tuas costas, amassageia o teu ego e diz ser uma bênção. É igual a profecia que eu vi uma vez. A mulher largou o marido, deixou o marido no Brasil, uma casada ainda, morava aqui, e o outro cara, que era casado, deixou a mulher dele no Brasil. Juntou os dois aqui. Os dois casados não eram divorciados, juntaram, começaram a morar junto. Foram para a igreja, aí veio o profeta. Eis que te digo, Deus tem te agradado de ti. Aí um olha para o outro e começa a chorar. Aleluia. Aí eu sentado, falei para o pastor que está do meu lado, é o diabo que está falando ali. Que isso, pastor? Não, como é que o senhor fala isso? Eu falei, só pode ser o diabo. Ué? A palavra de Deus diz que Deus abomina esse tipo de conduta. Ou então tem que rasgar da Bíblia todo lugar que fala entendeu? De pecado desse jeito. Que se Deus está agradando desse negócio, então tem alguma coisa errada. Porque a minha Bíblia diz que Deus não se agrada disso. Deus se agrada do leito imaculado. Certo? Deus se agrada de fidelidade entre marido e mulher. Esse negócio, sabe, de viver no pecado, na bagunça, isso não agrada a Deus, não, é? Então, quer dizer, se tem alguém profetizando, é o espírito de engano, é o espírito de mentira, é o capeta, não é Deus. Que se fosse Deus, ia falar assim, toma vergonha na cara, larga esse cara, volta para o teu marido, e tu volta para a tua mulher, e acerta a vida. Aí é Deus. E ninguém dá glória. Você está vendo? Como é que o evangelho é, né? A realidade, irmão, é que o caminho que leva para o céu, ele é e vai continuar sendo estreito. E a minha Bíblia tem uma palavra que me preocupa, que diz que são o quê? Poucos os que vão entrar. Não é muito, não. Agora tem um outro caminho. Esse caminho é largo. Esse caminho tem escada rolante. Tem passarela ambulante. Tem ar-condicionado. Certo? Tem aguinha fresca.
Rapaz, é mole, não precisa nem fazer força. Mas esse aí conduz à perdição eterna. E a Bíblia diz que quem vai passar por esse? Muitos. Muitos. Então a questão é essa, irmão. Paulo, quando estava escrevendo essa igreja, ele estava preocupado, porque ele sabia que o caminho é estreito e que são poucos que vão passar. E ele está dizendo, amados irmãos, vivei de maneira tal a entender o momento em que você está vivendo. Quando você começar a ver apostasia, mentira, falsidade, você pode observar que Jesus está às portas. E agora olhando, sabe, um ponto de vista, assim, igual dos americanos, né? Olhando o big picture. Porque um dos grandes problemas, às vezes, é que as pessoas só olham só o seu local geográfico. Ele acha que o seu, né? Quando vê alguma coisa no seu local geográfico, ele acha, isso. Não. Jesus, quando começa a falar, ele está falando do mundo inteiro. O anticristo vai vir para reinar no mundo inteiro, certo? Não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, quando você olha para o mundo inteiro e você vê um caos político no mundo inteiro, quando você vê um caos econômico no mundo inteiro, quando você vê um caos moral no mundo inteiro, você começa a perceber que até a própria natureza está indicando que a volta de Jesus está próxima no mundo inteiro. E o crente às vezes vê tudo isso e não presta atenção. Agora, eu tenho boas notícias para você. Dá um glória a Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Coloca aqui no quadro aqui para mim, aqui, ó, capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses. Existem 3 linhas teológicas quando se começa a falar de arrebatamento da igreja. Tem uma pré-tribulacionista, uma mid-tribulacionista e uma pós-tribulacionista, certo? Nós cremos que nós somos pré-tribulacionistas. E Paulo, escrevendo para eles, ele começa a dizer claramente, dizendo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, irmão. E antes de Jesus voltar para arrebatar a igreja, Ele está falando, o Espírito de Deus está falando, Ele está movendo. E o que você precisa, meu querido, é ter comunhão com a palavra, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, entender o que Deus está exigindo de cada um de nós e saber que Deus não nos destinou para a ira. Antes de haver uma grande desgraça neste mundo todo, que será o anticristo tomando conta de tudo, a igreja vai ser arrebatada. Dê um glória a Deus. Agora, você tem que saber se você está preparado para ser arrebatado. Se você está preparado para encarar a eternidade. Porque é claro a Bíblia, nem todo mundo que está dentro da igreja será arrebatado. Nem todo mundo que frequenta a igreja vai subir. Nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E quem é que vai fazer isso? É você que tem que fazer isso. Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. É você que tem que ir para o seu joelho, chorar e clamar a Deus e dizer, Espírito Santo, o que está de errado na minha vida? O que eu preciso consertar, Espírito de Deus? É você não querer agradar a homens, mas agradar a Deus. É você pegar a palavra de Deus e estudar e ler. É você pensar naquelas coisas que são de cima e não nas que são daqui debaixo da terra. Porque existe um evangelho fajuto hoje, que só serve aqui para baixo. É o evangelho só das bênçãos terrenas. Mas Paulo disse, lá em 1 Coríntios, quando ele falava da ressurreição, dizendo que se nós esperarmos Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis.
mais miseráveis, existe um evangelho que só presta para aqui para baixo. É o evangelho da bênção, da vitória, disso, de lá, e fica só por aqui mesmo. Cuidado, irmão. Porque no dia que Cristo tocar a trombeta, mandar tocar a trombeta, no dia que ele voltar, deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver firme com ele, enfermo ou curado, você sobe. Amém. Rico ou devendo até dizer chega. Você está fazendo as coisas direitinho diante de Deus, você sobe. Se você estiver documentado com green card ou não, se você estiver firme em Cristo, você sobe do mesmo jeito. Se você tiver, diploma da Harvard, se você não tiver nenhum Mobral, não interessa. Se você está firme com Cristo, se você estiver agradando a Deus, você sobe. E é isso que importa. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O verdadeiro evangelho diz para você o seguinte: agrada a Deus e ele concederá o desejo do seu coração. As bênçãos correm atrás dos verdadeiros cristãos, não é o verdadeiro cristão que corre atrás de bênção. Quando Deus quer falar contigo, ele manda o profeta na tua casa. Se Deus quiser te abençoar financeiramente, ele abre a porta. A sua preocupação deve ser agradar a Cristo, viver uma vida de santidade, ter intimidade com ele, e deixa que o resto ele toma conta. Amém. Aleluia. Pega o seu dízimo, a sua oferta em suas mãos. Vamos ofertar a Deus com alegria. Aleluia. Senhor Deus, nós queremos te louvar por esta noite. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta igreja de Tessalônica, Senhor, que o apóstolo só teve pouco tempo para estar ali, mas de um impacto sobrenatural, Senhor. E hoje nós temos esta carta, Senhor, tão linda, Senhor, que faz parte do cânon sagrado, que nos alerta daquilo que realmente é importante para nós. Senhor, hoje em dia tem tanta gente preocupada com tanta coisa que na verdade não faz efeito nem diferença nenhuma. Mas nós te louvamos porque nesta noite o teu bom Espírito fala conosco, para que nós possamos, Senhor amado, nos dedicar àquilo que realmente faz a diferença. Pensar, ó Deus amado, naquilo que realmente devemos pensar, ocupar os nossos pensamentos, o nosso tempo, a nossa energia, Senhor amado, naquilo que traz honra e glória para o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, move em nossas vidas. Espírito Santo, vem falar conosco de uma maneira pessoal. Ah, Pai, tudo aquilo que está em nossa vida, que não te agrada, tudo aquilo que fazemos ou falamos, ou de maneira que agimos, ó Pai querido, tudo isso que não te agrada, Senhor amado, que não traz honra e glória para o teu nome, Senhor, vem ministrar em nossos corações e nos dar a graça e a força, Senhor amado, para mudar disso na nossa vida. Nós queremos viver uma vida que te agrada, Senhor, e preparados completamente para o dia que a trombeta tocar. Recebe, Deus amado, nossos dízimos e ofertas, para a honra e glória do teu santo e precioso nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Oferte a Deus com